Queridos irmãos, da paz do Senhor Jesus, amém. Bom estarmos juntos nesta noite para cultuarmos ao Senhor, Ele que é digno de toda honra, glória e toda adoração. E aqui estamos na presença dEle, porque Ele é fiel, nos prometeu que onde estivéssemos reunidos em Seu nome, ali estaria, nos diz o nosso Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa meditação, ler um texto de Charles Spurgeon, que tem por título Aproximando-se de Deus, baseado no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Esta é uma palavra preciosa e especial para as nossas vidas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais graciosamente Ele se revela para nós. Quando o filho pródigo retornou ao seu pai, este correu a encontrá-lo. Quando a pomba que vagueava retornou à arca, Noé estendeu sua mão e a recolheu para si. Quando a esposa amável busca a companhia de seu esposo, este vem ao seu encontro com asas de amor. Venha então, querido irmão, acheguemo-nos a Deus, que graciosamente nos espera, sim, e venha ao nosso encontro. Você já observou a passagem de Isaías 58, 9? Ali Deus parece colocar-se à disposição de seu povo, afirmando-lhes: eis-me aqui, mais do que se estivesse dizendo: o que você tem a contar-me? O que posso fazer em seu benefício? Estou esperando para abençoá-lo. Como somos capazes de hesitar em nos aproximarmos de Deus? Ele está bem perto para perdoar, abençoar, confortar, ajudar, fortalecer e livrar. Nosso maior objetivo deve ser nos aproximarmos de Deus. Uma vez que façamos isso, tudo mais estará feito. Se nos achegarmos a outras pessoas, elas podem cansar-se de nós e abandonar-nos, mas se buscarmos somente o Senhor, nenhuma mudança ocorrerá em seu propósito. Ele continuará se achegando mais e mais a nós, por meio de uma comunhão mais completa e mais feliz. Louvado seja o Senhor, que verdadeiramente está presente em nosso meio, em nossas vidas, e que realmente se coloca diante de nós, dizendo: eis-me aqui, e nos chama para nos achegarmos a Ele, porque Ele prontamente se achega a nós para nos abençoar, para nos consolar, para nos renovar, para nos transformar, para nos restaurar, porque Ele é o Senhor fiel, que nunca nos abandona. E nós estamos aqui nesta noite para cultuarmos, nos achegando ao Senhor, que é grande, que é fiel, que é poderoso. A Ele a honra, a glória e a adoração. Ele está no nosso meio, Ele está no nosso meio. Nosso culto é a Ele, e Ele recebe o nosso culto, e Ele se manifesta a nós. Ele está presente neste lugar. Que o seu olhar seja para Ele nesta noite, nesse momento, que o seu coração se abra, que a sua adoração seja canalizada única e inteiramente para Ele, porque Ele está presente, porque Ele se achega a nós. Nós nos achegamos a Ele, porque Ele se achegou a nós e continua a se achegar, nos abraçar e cuidar de nós, nos abençoando em todo o tempo. Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor nesse momento. Vamos dar graças ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado por estarmos aqui. Nós nos achegamos ao Senhor nesta noite, na comunhão da igreja, na comunhão do corpo, para cultuá-lo. E o Senhor, que é fiel, está presente, se achega abençoadoramente a nós. Pai Celeste, graças te damos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar presente, porque o Senhor é fiel. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Por isso, com confiança, com fé, com ousadia,
podemos nos achegar ao Senhor, crendo que o Senhor nos abençoa, crendo que o Senhor nos acolhe, crendo que o Senhor nos abraça, crendo que o Senhor recebe a nossa adoração. Nesta noite nós nos achegamos como igreja para cultuá-lo, para adorá-lo. Recebe a nossa adoração com as mãos estendidas sobre nós, como o Senhor sempre as tem. Abençoa-nos pela tua graça, pela tua misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos diante da tua presença. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Graças a Deus, irmãos, amém. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Nós estamos aqui para louvarmos, para adorarmos o nosso Senhor. E é na presença do nosso Deus que nós queremos estar. Independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer problema, é na presença do Senhor que nós queremos estar. O lugar mais perto que nós queremos estar é perto do Senhor. Então apresenta-se diante do Senhor nessa hora. Se coloca na presença do Senhor como verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Eu quero estar junto aos teus pés, por trazer maior
Eu te adorarei, Deus. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a adversidade. Eu te louvarei, Senhor. Eu te adorarei, Senhor. Eu exaltarei o teu nome, ó Deus. Oh, aleluia. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importa a circunstância, adorarei. Somente a ti, Senhor, eu te louvarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Glória a ti, Jesus. Te adorarei, Senhor, para todo sempre. Só o Senhor é Te engrandeceremos, ó Deus, e exaltemos, ó Deus, o teu santo nome. Porque o Senhor é digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda honra e de toda adoração, meu querido. Independente de qualquer luta, independente de qualquer adversidade, o nosso maior prazer está na presença do Senhor. A nossa maior herança é estar diante do Senhor, é na presença do Pai. Venha o que vier, as lutas que vier, só nos faz para que nós sejamos mais fortes no Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, a nossa fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, assim daquilo que se espera. E nós esperamos em Deus, nós aguardamos no Senhor. Nós não conseguimos enxergar talvez o fim das coisas, mas nós sabemos, nós cremos que vai dar certo. Nós cremos no Senhor. Nós não conseguimos ver o Senhor Jesus literalmente, mas pela fé nós conseguimos ver o Senhor nas nossas vidas, o agir dele, nos abençoando, nos fortalecendo e nos revestindo da sua graça. Por isso a nossa fé ela não pode ser naquilo que Deus pode fazer por nós, mas sim naquilo que o Senhor tem feito comigo e com você. Se você está aqui, meu querido, é porque o Senhor te trouxe até aqui. E se você tem caminhado, se você tem andado, se você tem prosseguido na sua caminhada, é porque o Senhor tem sustentado você, é porque o Senhor tem sustentado a sua fé, é porque o Senhor tem te fortalecido no momento de luta, nos momentos de dores e de aflições. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos reveste. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos no Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que eu possa ver, a minha fé está firmada no Senhor. A minha fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer por mim, na minha vida, naquilo que Deus pode me dar. A minha fé está firmada no Senhor, que é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Então louvemos a Ele, adoremos a Ele. Faça dessa canção uma oração para a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, quais os problemas que você tem enfrentado no seu dia, ou no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, na família. Eu não sei, meu amado, com os familiares, se é enfermidade, se é alguma coisa que nós não sabemos, mas você sabe. O Senhor conhece o seu coração.
Faça dessa canção uma oração para você nessa noite. Se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus. E se o Senhor não fizer, Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Aleluia, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o porque na tua presença, Deus, queremos estar todos os dias. Não há lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. Queremos entrar na tua presença, Senhor, todos os dias. Não queremos, ó Deus, nos distanciar da tua presença. Querido, para que nós entremos na presença do Senhor, nós precisamos diminuir para que Ele cresça em nós. Essa canção que nós iremos cantar agora, gosto muito dessa canção, da primeira que cantei, perto que ela estava, porque ela fala muito ao meu coração, e eu creio que fala muito ao coração dos irmãos também, independente de qualquer situação. Mas essa canção que nos diz mais de ti e menos de mim. Às vezes nós temos que nos colocar na presença do Senhor, falar: Deus, eu quero mais de ti e menos de mim. Eu quero buscar mais o teu reino, Senhor. Eu
Eu quero buscar mais a tua presença. E menos de mim, Senhor. E menos de mim. Mas eu quero, Senhor Deus, estar diante de Ti. Diminua eu. E faça que o Teu nome seja engrandecido. Oh Deus, venha sobre as nossas vidas. E derrama sobre nós a Tua graça. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Enche-nos da Tua graça. Toque os nossos corações nesta noite, Senhor. Ministra através dessa canção em nossas vidas. Fala, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, de Ti. Não podemos viver, Deus, um momento sequer, ou um minuto sequer sem a Tua presença. Queremos estar na Tua presença todos os dias, louvando, adorando e exaltando ao Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Eu quero mais de Ti, e menos de mim. Aleluia. Louvamos a Ele, adoramos ao Senhor Jesus.
vidas. É necessário que nós nos diminuímos para que o Senhor cresça. É necessário que eu e você diminuímos para que o Senhor seja engrandecido. Em casa, na rua, no trabalho, onde você estiver, meu querido, é necessário que você se diminua para que o Senhor seja louvado e seja engrandecido através da sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Nós adoramos a Ti e nos rendemos aos Teus pés. Queremos nos prostrar na Tua presença, Deus. Nos diminuindo, ó Pai. Nos prostrando na Tua presença, Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido. Para que o Teu santo nome seja exaltado. Ela passou de aleluia, Jesus. Nos diminua nesta noite, Deus. Nos diminua nesta noite, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Ó Deus, para que o Teu santo nome, Deus, seja exaltado, Deus. Seja o nome certo, Senhor. Oh, aleluia. Que Ele cresça. Nós não estaríamos aqui. E por isso, ó Deus, somos gratos ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor continua ministrando aos nossos corações. Ó Deus, ministra através da Tua palavra, Senhor, a cada um aqui nessa noite, em meu coração, o coração de cada irmão. Usa o Teu servo nesta noite, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe através da Sua palavra nessa noite. Queridos irmãos, que bom estarmos louvando ao Senhor, que bom estarmos juntos em adoração a Ele, cantarmos de todo o nosso coração ao Senhor que é digno, ao Senhor que é digno. Como é bom juntos louvarmos ao Senhor. Nesse instante, meus irmãos, eu quero convidar aqui a nossa irmã Rosângela, que vai compartilhar conosco o testemunho, e esperamos que atentamente ouçamos e que o Senhor seja engrandecido, glorificado em nosso meio. Amém? O Senhor continue nos abençoando. Glória a Deus. Passei, meus amados. Amém. Como o irmão Marcos falou aqui nessa noite, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que se esperam. E posso dizer que eu tenho sido alcançada pelas coisas que não se veem e aquelas que se esperam. Quando a gente espera, a gente fica ali confiando que vai dar certo. Mas nós, como humanos, né, muitas vezes a gente fraqueja um pouquinho e o medo vem, somos humanos, mas o Senhor nos fala: ser forte e corajoso. Foi assim que o Senhor falou comigo esses dias. Há uns meses, amados, eu comecei a sentir muitas dores abdominais e as dores eram muito fortes e se começa a pensar muitas coisas, né?
Você começa a fantasiar que pode ser aquilo, que pode ser... Nossa mente é muito fértil, né? E eu fiquei com muitos pensamentos. E essas dores, elas começaram desde a pandemia, e faz um tempinho. Aí faz uma ultrassom dali, ultrassom acolá, nunca deu nada, graças a Deus. Mas aí elas persistiram. Eu mudei a alimentação e elas foram diminuindo mais. Aí outro dia tomamos prumo, né? E fomos procurar um especialista. E quando eu cheguei ali, aquele médico falou, tá tudo bem? Eu falei, tô nervosa. Não tem como você estar ali fazendo um exame e falar, tá tudo bem, eu tô aqui, tô firme, uma gama de sentimentos na gente que a gente não sabe nem como expressar, como dominar isso. E ele olhou para mim, me acalmou, não, fica tranquila, vou te examinar. Aí passando pelo exame, né, meu esposo ali junto, acompanhando tudo, e no exame ali, eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que não fosse o diagnóstico do médico, mas que fosse o diagnóstico do Senhor, porque Ele usa o médico para fazer, né, aquilo que lhe apraz. Ele usa a medicina. E o médico me examinou ali e falou, tá tudo bem. Irmãos, assim, é algo tão maravilhoso que eu virada, né, eu ali sendo examinada, ele falou, tá tudo bem. Eu segurei as lágrimas ali, eu chorei por dentro, né? Fiquei chorando por dentro. E quando retornei ao consultório, a vontade de sair dali, de glorificar era tão grande, mas eu segurei. Eu acho que eu saí, quando eu cheguei na porta do carro, eu comecei a glorificar o Senhor, porque a alegria da minha alma era muito grande. Porque a gente passa aqueles momentos assim, de tanta angústia, que você fica ali pensando mil coisas, aí você faz aquele exame e fala, tá tudo bem. E eu falei que eu ia testemunhar. Depois que aconteceu tudo, irmãos, veio na minha mente assim, mas pra quê? Você vai testemunhar? É porque não ia dar nada mesmo. Aí eu fiquei naquela e falei assim, de repente eu nem falo com o pastor que eu vá testemunhar. Mas aí, essa semana, o Senhor falou comigo que só Ele sabe os planos que Ele tinha, que Ele tem para mim. Então, Ele sabe o que Ele fez. Parecia algo assim, não deu nada, é porque não era nada, mas só Deus sabe se não era nada, né? E Ele me livrou. E o Senhor me colocou para testemunhar a bênção dele na minha vida. Então, eu fiquei muito feliz de sair daquele hospital, assim, muito agradecida ao Senhor, e eu estou muito agradecida ao Senhor. Então, nós temos que contar os feitos do Senhor. Ontem, terça, Kenny falou algo assim em torno disso, e acontecem coisas que a gente não pensa, isso aqui é porque ia ser assim. Então, a gente não tem essa noção do que está acontecendo, muitas vezes no mundo espiritual, mas Deus está fazendo aquilo que a gente coloca diante dele. Então, para a honra e glória do Senhor, esse pequeno testemunho nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, Los Angeles, a sua família. E é bom nós ouvirmos testemunhos como esse, e é bom testemunharmos. Os testemunhos mais simples que eu vejo na Bíblia, simples que eu quero dizer, vocês vão entender, mas ao mesmo tempo algo tão poderoso é o testemunho do salmista que disse: eu me deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Todos nós temos esse testemunho para contar até hoje, todos os dias da nossa vida. Todos nós temos esse testemunho para contar. É porque, na verdade, a gente não tem o hábito de testemunhar os feitos do Senhor no dia a dia. A gente costuma testemunhar os feitos mais que tem mais destaque, ou aqueles que mais chamam a atenção. Mas a verdade é que todos os dias nós estamos sendo alvo
das bênçãos de Deus, e é muito bom nós sermos lembrados de que, mesmo se fosse para não ter nada, Rosângela, seria uma grande bênção de Deus. Que bom, não é? Que bom. No outro dia eu fiz um exame também, fiz uma ultrassom, mas está tudo legal, está tudo ok. Que bom, né? E às vezes algumas pessoas falam assim: eu vou no médico, não tem nada, faço exame, não tem nada. É como se quisesse achar alguma coisa. Mas nós temos que realmente glorificar ao Senhor, nós temos que realmente exaltar a Deus por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, principalmente em momentos de aflição, de angústia, em momentos de possibilidades, né, diversas, ou de possibilidades adversas, e que o Senhor, Ele está sempre cuidando de nós, e que nem sempre, como Rosângela testemunhou, a gente sabe o que Deus fez. Deus nem sempre faz propaganda daquilo que Ele faz, porque Ele não precisa propagar tudo aquilo que Ele faz. Agora nós precisamos, de fato, honrar e glorificar a Deus em todo tempo, em todo instante, sabendo que Ele é fiel e Ele cuida das nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 ao 6, e dando prosseguimento à série de mensagens que temos trazido aqui às quintas-feiras, dentro desse texto de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Procura aí na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11, depois do livro dos Salmos, depois do livro dos Provérbios. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, mais uma vez, ministrando aos nossos corações. Queridos irmãos, nós temos falado nesse texto e eu quero rapidamente fazer uma recapitulação. Cada semana as recapitulações, elas tendem a ser maiores, mas eu quero rapidamente fazer aqui uma recapitulação. Lembrando que nós dissemos que o livro do Eclesiastes mostra a vida na sua mais crueza, na sua mais crua realidade. Então, o livro do Eclesiastes nos mostra que a vida ela não é tão bonita, tão simples como a gente gostaria que fosse, porque a vida tem suas adversidades. Nos mostra isso para quê? Para que a gente desanime? Não, para que a gente esteja ciente da realidade da vida e esteja pronto para encarar a vida na mais crua realidade que ela é. Por isso, a palavra de Deus aqui nos ensina que a vida é assim e que a gente deve estar preparado para lidar com essa vida. Esse texto que lemos, nós propomos falar de princípios para uma vida próspera e equilibrada. Todos nós queremos ter uma vida próspera e equilibrada. Vida próspera é uma vida que bem sucedida em todas as áreas. Não se restringe à questão material, financeira, isso também. Mas ser próspero está muito além da questão material e financeira, mas ser próspero é você ser bem sucedido em tudo aquilo que você realmente deve avançar, você deve crescer. Todos nós queremos ser prósperos, todavia precisamos ter prosperidade com equilíbrio. Ter prosperidade com equilíbrio é você ser próspero em todas as áreas. É não cuidar somente de uma área e deixar outra, porque fazendo isso nós não teremos uma vida equilibrada. Não adianta sermos bem-sucedidos de um lado e não sermos de outro. Naquilo que, todas as coisas que são importantes nas nossas vidas, todas as coisas que precisam ser cuidadas, todas as coisas nas quais ou diante das quais nós precisamos crescer e avançar, nós precisamos prosperar. E isso é ter uma vida equilibrada. Não adianta olhar para uma e não olhar para a outra.
O primeiro princípio que nós falamos para termos uma vida próspera e equilibrada é o princípio da paciência. A paciência em oposição ao imediatismo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E nós falamos aqui sobre a paciência de saber esperar, de saber que as coisas acontecem no seu devido tempo e que não podemos ser imediatistas, como vivemos numa sociedade, num tempo em que tudo acontece muito rápido, em que nós queremos as coisas para já, para agora, e não temos paciência para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Se nós queremos ter uma vida próspera e equilibrada, nós precisamos ter paciência. O segundo princípio que nós falamos é que nós precisamos ter estratégia. Estratégia no sentido de não sermos imprudentes. E falamos aqui de estratégia baseada no versículo 2, reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós precisamos ter estratégias sendo preventivos, porque não sabemos o dia de amanhã, e a palavra de Deus nos alerta, o dia de amanhã pode ser difícil, pode ser ruim, nós não sabemos. E por não sabermos, nós não podemos simplesmente cruzar os braços, fechar os olhos, dizer como a gente não sabe, vamos simplesmente esperar que as coisas aconteçam e quando chegar o tempo nós vamos saber se vai ser mal, se vai ser bom, se vai ser difícil, se vai ser bom, ou se vai ser fácil. Não, a Bíblia nos diz que a gente não deve simplesmente cruzar os braços e esperar. A gente deve ter estratégia, sendo prudentes e não imprudentes, para que, caso os dias futuros sejam maus, caso o que nos aguarda adiante, caso o que nos aguarda amanhã, semana que vem, ou no mês que vem, seja alguma coisa desagradável, ruim, a gente esteja dentro das possibilidades, preparados ou estrategicamente organizados para vivermos esse momento. Isso nos faz ter uma vida próspera e equilibrada. O terceiro princípio que nós falamos aqui é o princípio da previsibilidade. Isso em contraste com a desatenção. Aqui no versículo 3, a Bíblia nos diz que estando as nuvens cheias, estando carregadas, vão chover. Uma árvore cai para o sul, ou para o norte, para a direita, ou para a esquerda, ali vai ficar. Então é alguma coisa óbvia, é alguma coisa previsível. Então, quando nós observamos a vida com diligência, com cuidado, sendo previsíveis, ou prevendo aquilo que se pode prever, nós tomamos cuidado, nós não somos desatenciosos. É aquilo que nós falamos aqui. Muitas vezes a gente para e diz assim, mas isso estava na cara que ia acontecer, isso aqui todo mundo estava vendo, todo mundo sabia. Então nós experimentamos e vemos várias realidades em que isso acontece, que a gente diz, eu sabia, isso estava na cara, todo mundo estava vendo, e nós precisamos estar atentos para isso, o que está na cara, o que está visível, o que está sendo previsto, o que está óbvio que vai acontecer, e a gente não deve esperar que as coisas simplesmente aconteçam, sem que antes a gente veja e tenha atenção para que todo cuidado seja tomado nessa direção. Hoje eu quero colocar um quarto princípio, que é o do equilíbrio. Equilíbrio ou cautela, em contraste com a paralisia. Olha o que nos diz aqui o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, está dizendo aqui que é assim. Aqui está falando de um contexto em que a pessoa que planta e colhe, como nós já falamos lá desde o versículo 1, a pessoa que planta e colhe. Qualquer pessoa que queira plantar e colher vai ter que dominar algumas técnicas. Hoje já tem muitas técnicas avançadas, tecnologias inclusive, que ajudam o homem no plantio, na colheita e tudo mais. Mas nesse tempo aqui, aquilo que sempre aconteceu é a questão de olhar a realidade, olhar o tempo, não é? Se a época certa de plantar determinada coisa, isso sempre foi observado. A época certa de plantar determinado tipo de coisa tinha que ser observado qual era a melhor época a plantar, para que consequentemente venha a colher. E aí tem as estações, a lua e outras coisas mais, o preparo da terra, e tudo isso é bom, tudo isso é necessário, tudo isso é válido, tudo isso é válido. São as prerrogativas, são as previsibilidades que você prevê. Não, eu prevejo que se eu fizer assim, assado, se eu me preparar, se eu fizer a coisa certa, vai
vai dar certo. Mas, não obstante, meus irmãos, nós temos o conhecimento, e temos o cuidado, e temos a cautela de nós observarmos aquilo que se pode ser observado para se fazer alguma coisa, para desempenhar alguma coisa, para realizar alguma coisa. Nós precisamos ter equilíbrio. Por quê? Porque, como nós já falamos, o livro de Eclesiastes ele nos mostra aqui a vida da maneira mais crua possível. E essa vida da maneira mais crua possível é uma vida que nós não podemos programar tudo. Não podemos programar tudo do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos. Não podemos. De repente a pessoa, dois jovens se casam, planejam um bom casamento, se estruturam, e aí chega o momento de ter filhos. E aí, programa, tem filho, aí vai a mulher gravida. Aí faz aquele preparativo todo para receber a criança. E aí eles ficam imaginando, a vida de pais. E no dia do nascimento, a criança nasce com algum problema de saúde. E aí? Eles não estavam prevendo, eles não imaginaram. E agora, precisam cuidar. Isso pode acontecer? Pode. Existem pessoas que deixam de ter filhos por conta dessa possibilidade? Existe. Mas a maioria não. A maioria não deixa. Quem quer ter filho não fica pensando, se meu filho não é um problema. Não vou ter filho. A maioria não pensa assim. Eu não estou dizendo que tem que pensar. Apesar de nós prevermos, apesar de nós pensarmos, apesar de nós podermos nos preparar para algumas coisas, nós ainda assim corremos riscos. E aí, o que fazer? Nós precisamos ter equilíbrio. O que o texto está nos dizendo aqui? Quem somente observa o vento nunca semeará, nunca vai plantar. Quem somente observa o vento nunca vai plantar. E o que olha para as nuvens nunca vai colher. O texto está dizendo aqui que não pode observar o vento, que não pode olhar para as nuvens têm a ver aqui com a chuva. Está querendo dizer isso? Não. Está dizendo assim, existem coisas que não estão bem no nosso controle. Quem olha só o vento, o vento não está bom para plantar. O vento aqui é uma forma de dizer assim, você tem um tempo certo, tem um momento certo, tem uma situação adequada para fazer isso. Aí o que o texto está dizendo aqui é que se você somente espera as situações mais adequadas, você não vai fazer. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. É aquele que fala assim, colho ou não colho, faço ou não faço, planto ou não planto. Você está entendendo? É aquela coisa da dúvida. É aquela coisa, irmãos, de nós esperarmos sempre o melhor momento. Quantas pessoas você conhece que falam assim, estou esperando o melhor momento, estou esperando o melhor momento, estou esperando o melhor momento para fazer isso, estou esperando as melhores condições para fazer isso, estou esperando o tempo ideal, eu estou esperando as melhores condições, eu estou me preparando. Não, nada contra preparar, nada contra esperar o melhor momento para se fazer alguma coisa. A questão é que quando as pessoas elas se aprisionam com essa questão de esperar o melhor momento, esperar a melhor condição, esperar a melhor oportunidade, elas não fazem nada. Elas paralisam. E essas pessoas, portanto, elas não prosperam. Elas não têm equilíbrio. Quantas pessoas você conhece que não se casam porque está esperando alguém assim, ideal? Conhece pessoas assim? Pessoas que não se casam porque estão esperando alguém ideal. Não, até agora eu não consegui achar.
até agora eu não achei a pessoa certa, não achei a pessoa tal, não vai achar não. Na cabeça dessa pessoa, o ideal, o equilibrado não é equilibrado. Não acontece. Acontece a mesma coisa com os filhos. Estou esperando o tempo certo para ter os filhos e tal. Apesar de nós podermos nos preparar, apesar de haver a condição de esperar um tempo, um momento, de ter o preparo, mas muitas pessoas se enganam dizendo: estou esperando o momento certo, esperando o tempo certo, as condições favoráveis para eu ter filhos. E às vezes são pessoas que se enganam e nunca têm filhos. Porque são pessoas que estão aqui, se enquadram nisso que a palavra de Deus está dizendo. Quem somente observa o tempo são pessoas que estão apegadas a uma realidade que ela não existe, uma realidade perfeita. E é isso que o livro de Eclesiastes está nos dizendo. Olha, a vida não é perfeita. Se você esperar algum momento de perfeição, alguma condição perfeita para fazer alguma coisa, você não vai fazer, você não vai adiante, você não vai prosperar. Isso quer dizer que a gente deve fazer as coisas de qualquer jeito? Não, não quer dizer que a gente deve fazer as coisas de qualquer jeito. Isso quer dizer que a gente deve viver de qualquer jeito? Isso quer dizer que a gente deve fazer as coisas aleatoriamente, que a gente não deve planejar, que a gente não deve esperar um momento bom, um momento oportuno? Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que não tendo a condição perfeita, não tendo o melhor momento, não sendo a situação mais adequada, é melhor fazer do que não fazer. Você entendeu? Só para que você entenda com clareza. Você tem na sua casa, na hora do almoço, pão com alguma coisa para você comer. Pão com mortadela, na hora do almoço. Essa é a melhor refeição para o almoço? E aí? Aí você diz assim: não, isso não é um almoço. Não, isso não é um almoço. Enfim, daí me lembra que o nutricionista fala assim: não, isso aqui não é uma refeição digna para alguém que se preza para almoçar. E aí? E realmente, se você entender com clareza o equilíbrio, um pão com mortadela não é a melhor coisa, não é a coisa mais adequada para você se alimentar na hora do almoço. O almoço é uma das nossas refeições principais. Entendeu? Eu nem vou perguntar aqui se alguém acha que pão com mortadela seria a refeição mais adequada para o almoço, porque não é. E aí? Digamos que todos nós concordemos com isso. E pão com mortadela não é a melhor refeição para o almoço. Só que, naquele dia, você não tem outra coisa. Naquele dia, não tem mais nada para comer. Ou digamos que não há tempo hábil para preparar alguma coisa que seja digna para comer naquele momento. E aí o que você faz? Você pão com mortadela não é um alimento decente, não é um alimento adequado para uma refeição do almoço. E aí você não come. É isso que você vai fazer? É melhor você se apegar a esse conceito de que pão com mortadela não é a melhor refeição para o almoço e não comer, ou comer o pão com mortadela e seguir adiante, faz lá uma boa refeição no jantar, no outro dia as coisas voltam ao normal, você come o seu almoço do jeito que você entende que deve ser adequado. Qual é a melhor opção? Você come ou não come o pão com mortadela? Come, exatamente. Porque o pão com mortadela, que naquele instante vai de algum modo te alimentar para você seguir adiante, para
que chegue mais tarde você faça um lanche, para que chegue à noite você faça um bom jantar, para que você chegue no outro dia e aí regularize e você vai comer o seu almoço. Mas naquele instante, o pão com mortadela é a única coisa que você tem, é a coisa mais adequada para aquele momento, apesar de não ser o alimento mais adequado para você comer naquele instante. Deu para entender? Agora, digamos que você fala assim, não vou comer. Aí você vai ficar com fome. Dependendo do seu organismo, você vai ficar fraco, desanimado, vai ficar desestabilizado, porque simplesmente você está apegado ao conceito de que as coisas não são, se não são o ideal, eu não faço coisa alguma. Nós devemos sempre pensar no ideal. O ideal é um objetivo que nós devemos buscar e tentar alcançar. O ideal é aquilo que é o melhor, é aquilo que se deve realizar, que se deve fazer, é aquilo que se aproxima do que é perfeito. O ideal é a verdade máxima que a gente pode conseguir imaginar, buscar. E é claro que nós devemos entender o que é ideal, buscar o que é ideal, mas nós não prosperamos se nós tivermos a atitude de só fazermos o que é o ideal, só fazermos o que a gente acha que é bom, que é perfeito. Aliás, ninguém chega a nenhum aperfeiçoamento, ninguém chega a uma prosperidade, uma qualidade de vida, uma vida equilibrada, se não faz aquilo que deve, faz aquilo que tem, usa o que tem. Como tenho falado tantas vezes, usar o que nós temos. Eu sempre digo assim, nunca acredite em uma pessoa que fica falando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu não sei o que, se eu não sei o que lá. É uma enganação. Entendeu? Se eu tivesse um carro, eu iria para a igreja. Se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria a igreja. Eu ajudaria a minha família. Se eu tivesse a máquina tal, eu iria trabalhar. Se eu tivesse uma profissão tal, a faculdade tal, eu iria ser o melhor profissional que esse mundo já viu. Tira. Isso não é verdade. Isso é só uma pessoa que está dizendo assim, se eu tivesse as condições ideais que eu imagino que seriam boas, eu faria. Não. A gente precisa fazer o que é necessário, hoje, agora, com o que a gente tem, com o que a gente é, com o que está nas nossas mãos. Por isso a palavra de Deus fala assim, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Não adianta você falar assim, se eu tivesse muito, eu seria fiel. Mas se você não é fiel no pouco, vai ser muito, então é engano. A gente acha que o muito aqui, eu quero colocar como mais próximo do ideal. A gente fala assim, se eu tivesse o ideal, eu faria. Se eu tivesse o ideal, eu seria. Porque se eu tivesse um trabalho assim, se eu tivesse uma mulher desse jeito, um marido desse jeito, se meus filhos me ajudassem, que se a igreja tivesse tal coisa assim, quanta gente nós já vimos falar da igreja, a igreja podia ter isso, a igreja podia ter aquilo, não é, irmãos? Gente que não faz nada, gente que não se empenha, que não caminha, aí fica falando que se a igreja tivesse um programa tal, que se a igreja tivesse esse trabalho tal, que se a igreja realizasse isso, como se a igreja tivesse tudo isso, ela está dizendo, eu seria um crente melhor. As pessoas não estão colocando desculpas para dizer que não é um crente, a pessoa não é um crente comprometido, a pessoa não tem uma vida assídua na igreja, não tem compromisso, não é fiel a Deus por conta da igreja, que a igreja não tem todos os ideais que ela imagina que seriam necessários, que seriam bons para que ela pudesse oferecer tudo
que ela tem de bom e mostrar todo o seu potencial. Mentira, engano. Essas pessoas não crescem, essas pessoas não prosperam, essas pessoas não têm vida equilibrada. Nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio é nós olharmos para o vento, para assim, o vento não é o ideal, mas eu vou fazer o que eu posso. É o que está dizendo aqui. Olhar para as nuvens, não dá para ter certeza se vai chover ou não, se dá para colher ou não, mas eu não vou ficar parado, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de realizar. Pessoas que prosperam com equilíbrio são pessoas que usam bem aquilo que têm, que faz um plano, que deseja algo e vai adiante e faz e realiza, começa, faz uma parte, faz uma etapa, depois prossegue. E não tem medo, e não trava, não paralisa, não diz eu não vou fazer, porque eu não sei se vai dar certo. Você só sabe se vai dar certo se fizer, porque eu não sei se vai funcionar, não sei. Outro dia eu conversava com alguém, falava comigo sobre criação de filhos. E aí a pessoa me perguntou assim: mas você nunca teve medo de ter algumas atitudes assim? Eu falei: sim. Você nunca teve medo de algum dia você falar assim, poxa, olhar para trás e falar assim, como eu errei e não deu certo, traumatizei os meus filhos, afastei os meus filhos de mim e tal. Você nunca teve medo que as suas atitudes pudessem levar a uma situação assim? Eu falei: sim. Na maioria na maior parte do tempo eu sempre tive esse medo. Mas não um medo que me paralisasse. Eu diria que não era bem um medo, mas uma cautela. A gente não sai fazendo as coisas assim, porque a gente está assim, não, vai dar certo, com certeza, vai dar certo. Isso não ajuda ninguém. Algumas pessoas acham que simplesmente por proferir palavras que vai dar certo, que as coisas vão dar certo. Não vão dar certo simplesmente porque a gente faz uma afirmação positiva, a gente simplesmente diz, determina. Não, as pessoas não dizem vai dar certo mais, elas dizem o quê? Já deu certo, exatamente, já deu. Então, como se não bastasse professar uma confiança de que vai dar certo, mas já deu, já é. É bom você ter essa postura positiva, só tem que ter cuidado, porque quando você depara com a vida nua e crua como ela é, normalmente essas pessoas elas tendem a se frustrar. A frustração pode ser tão grande quanto a empolgação de proferir palavras afirmativas. Então eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser pessimista. A gente fala assim, que a gente tem que ficar aqui, não vai dar certo não dá certo, isso é outra coisa, isso é outro problema. E as pessoas são pessimistas, não vai dar certo não vai dar certo. Isso é um outro problema. Tem gente que gosta de ser pessimista para poder se alegrar com o mínimo. Entendeu? É o menor sinal de que alguma coisa não está bem, assim, não vai dar certo não vai funcionar, não vai vir não. Ela fica se preparando para o pior, para que depois, qualquer coisinha boa que aconteça, aí ela se alegra. A
pessoa está dando um almoço na sua casa e convidou alguns amigos para ir. Aí deu o horário e não chegou ninguém. Falou assim, não vai vir ninguém não, ninguém gosta de mim, porque eu não sou importante para ninguém e tal, deve ser por causa da minha comida, ninguém gosta da minha comida e tal, e ela começa a reclamar, a se queixar, porque ninguém me considera e tal, e daqui a pouco alguém chega. Aí a pessoa chega, me desculpe, atrasei. Não, que é isso? Eu nem terminei ainda das coisas. Você está super dentro do horário. Estava aqui um instante ali. Não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida pessimista. A gente precisa ter uma vida equilibrada. O que a Bíblia está nos dizendo é: quem somente observa o vento nunca semeará, nunca vai plantar alguma coisa, nunca vai começar alguma coisa. Se você espera só condições totalmente favoráveis, você não vai fazer nada. Se você espera ter a convicção, né, Raul? Conversávamos um tempo atrás, tá lembrando? Sentamos, Raul, ele e eu, sentamos e fomos conversar algumas coisas e falávamos sobre isso. Sobre às vezes o jovem, como é o caso do meu filho, e não só jovens, às vezes algumas pessoas acham que tudo na vida a gente vai fazer com extrema segurança, com extrema confiança, com extrema convicção. Não é isso mesmo, eu tenho certeza que isso aqui isso aqui é o caminho certo. Eu não estou falando aqui do caminho que é Jesus, não é isso. Eu estou falando da nossa vida cotidiana, das nossas decisões, das nossas atitudes. Como que eu sei a melhor hora de fazer? Como que eu sei qual é a melhor decisão a tomar? Você não sabe. Você não sabe. Se você esperar e falar assim, não, eu quero ter a certeza, a convicção que eu estou tomando a melhor decisão desse mundo, a decisão mais convicta desse mundo, que eu tenho aqui em minhas mãos um mapa de todo o caminho. Isso é só da vida eterna que Jesus nos dá, e nós temos a certeza, a convicção, a fé, isso nós temos. Agora, no mais, na vida cotidiana, a vida do dia a dia, temos não. Entendeu? A gente faz isso, é igual você vai no médico e está com algum problema de saúde, e você passa um medicamento para você tomar, e você toma na esperança de que vai dar certo. Mas pode acontecer que não dá certo. Mas você confia. O médico receitou aquele remédio, você vai tomar, tem que ser, tem a esperança de que aquele medicamento vai trazer para você um bom efeito. E se você perguntar ao médico, você vai falar assim, médico, e com esse remédio eu vou ficar realmente curado, eu vou ficar realmente boa. Se esse médico for sensato e ele for inteligente e ético, ele não vai dar uma resposta positiva. Não vai. Se você lê a bula do remédio, então você não toma. Mas você usa o medicamento na esperança de que ele faça um bom efeito, de que ele resolva o seu problema. Mas você tem 100% de certeza, 100% de garantia de que o medicamento vai resolver o seu problema? Não. Mas ainda assim, a gente toma. Você não diz assim, só vou tomar esse medicamento se na bula me der 100% de certeza que ele vai me curar. Aí você não toma nenhum. Entendeu? Nenhum. Até o exame de DNA, coloca lá 99,99% de ter certeza de que esse DNA é compatível com o outro, tal.
certeza 100% é só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos indo no caminho da eternidade. No mais, irmãos, nós vamos vivendo a vida aqui, e a gente precisa ser as pessoas equilibradas, que não ficam paralisadas, não deixam de fazer as coisas porque não tem a condição ideal, porque não é o melhor. Entendeu? Muitas pessoas perdem a oportunidade de crescer, de prosperar, porque acham que não é melhor. Você quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo para concluir. Um exemplo simples do dia a dia. Nós temos na nossa região, há muito tempo, as faculdades. As faculdades da nossa região, de muitos anos. A primeira faculdade que nós temos aqui foi a faculdade estadual, a UNEP. Inclusive, onde quem se formou depois de anos, ela já estava ali estabelecida. Mas, logo quando começou, as pessoas começaram a desacreditar. E nós temos essa ideia de que desvalorizar o que é nosso, o que é próximo, o que é novo. A gente tem essa coisa de desvalorizar. A gente gosta de valorizar o que é de longe, o que não está próximo. A gente tem essas coisas errôneas. A gente tem essas dificuldades. E aí algumas pessoas dizem assim, não, isso aí não. Começaram a desvalorizar. Entendeu? Aí lá tinha um curso de pedagogia e de letras. Confirma aqui, tem isso mesmo? Pedagogia e letras a princípio, né? E as pessoas, assim, era muito fácil entrar. As pessoas não queriam. Depois começaram a chegar às faculdades particulares. E aí as pessoas começaram a ver quanto custa um curso particular. Aí começaram a ir para a faculdade pública. E aí a concorrência aumentou. Não estava tão fácil entrar na faculdade pública. E as pessoas começaram a pagar. Muita gente formada em pedagogia na nossa região que se formou na faculdade privada, pagando pelo curso. Não estou dizendo que isso é errado, que é ruim, não. Estou dizendo que muitas pessoas que antes desprezavam, desdenhavam, depois tiveram que pagar para ter o seu curso. Graças a Deus puderam pagar, puderam cursar. Não é? Ou seja, porque essa faculdade está começando agora. A UFSB, a Universidade Federal, também é assim. Isaac nos falou de um colega dele que estudou junto com ele no ensino médio e andou por aí afora procurando alguns cursos, querendo alguns cursos mais já solidificados. Não tem nenhum problema com isso. Isso também não quer dizer que está errado. E aí, depois de rodar, perder algum tempo procurando alguns cursos em tantos lugares, voltou tentando. Quantos anos? 3 anos. Depois de 3 anos, e aí voltou e falou assim: agora eu tenho que tentar entrar aqui, porque agora que vejo que a universidade aqui está caminhando, está sólida e está não conseguindo em outro lugar. Ele falou assim: podia ter entrado no início, podia ter entrado aqui no processo juntamente com os colegas que ali estão. Perdeu 3 anos, depois conseguiu entrar, mesmo assim não foi direto no curso que gostaria, mas entrou. Entendeu? Só um exemplo. Às vezes nós temos esses comportamentos. Eu falo assim: mas não é a que eu queria, não é a que eu gostaria, não é a que eu... Quanta gente aí deixa de estudar porque não é a faculdade que eu gostaria. E a que você não gostaria, tem gente que estudou e formou, está trabalhando, está produzindo, está prosperando, e o outro está lá de braço cruzado. Por quê? Porque não é a que eu gostaria. Bom, se você consegue juntar o que você gostaria com o que você realmente pode, com o que você realmente está disposto a alcançar e conseguir, ótimo, bom. Eu quero estudar lá em São Paulo, eu quero estudar lá em Salvador, eu quero estudar lá em Belo Horizonte, eu quero estudar lá não sei aonde, eu quero estudar na Universidade Federal, não sei das quantas. Ótimo, estuda e você vai lá e faz, ótimo, bom, sei. É bom quando a pessoa tem um propósito, um objetivo e quer e faz mesmo. É bom.
reunir outra, vai, faz a outra. Não estou dizendo que fatalmente tem que ser assim. Você pode esperar, né? Não, eu quero aquela, vou esperar mais 1 ano, 2 anos, eu tenho tempo para isso e tal, para fazer um curso. Ok. Eu falo, às vezes, irmãos, é de a gente ficar fixado num ideal fora do real, fora da nossa realidade. E aí a gente não prospera, a gente não avança, e a gente vai ficando para trás com essas situações. A palavra de Deus está dizendo: quem olha somente o vento, quem observa o vento, nunca vai semear, esperando as melhores condições. Quem olha para as nuvens nunca vai colher, esperando o tempo certo, o tempo ideal, esperando. Quando eu falo certo aqui, é o que se imagina, né? A melhor condição, a condição mais perfeita, não vai alcançar a coisa. A gente deve querer o melhor, sim. Não estou dizendo aqui que a gente deve viver uma vida medíocre, não. Não estou dizendo aqui que a gente deve viver uma vida mediana, uma vida mais ou menos, aceitar isso não, não é isso não. Eu estou dizendo que na falta das condições ideais, não deixemos de caminhar, não deixemos de avançar. Quantas pessoas chegaram na empresa procurando um emprego dentro da sua função, dentro da sua área, dentro da sua posição e não conseguiram, mas tinha lá um outro serviço, não é? Inferior àquele que é compatível à competência, à habilidade daquela pessoa, porque ela aceitou. Não, eu vou fazer, eu quero entrar na empresa, eu quero entrar. Se não é para assumir esse cargo, eu vou assumir o outro, e vai, e ali cresce, e ali prospera, e ali segue adiante. Não teve o outro, eu vou nesse mesmo. Nós precisamos observar isso. Não estou dizendo aqui que isso se aplica a todas as circunstâncias, a todas as realidades, mas de modo geral é o comportamento da gente. Não estou falando aqui de coisas, eu citei exemplos, mas não estou falando aqui como exemplo da faculdade, eu falo para os jovens. Você pode esperar 1 ano, 2 anos, estudar, se preparar. Não quer dizer que você vai ter que fazer a primeira faculdade que você tiver oportunidade, não. Não quer dizer isso. E se fizer isso também, não está errado. Isso tem. O que não pode é ter esse comportamento. Assim, não tem o ideal, o imaginário, eu não faço, eu não saio do lugar. Tem pessoas assim, não prosperam, não são livradas, não prosperam com equilíbrio. Que a gente seja pessoas prósperas com equilíbrio, procurando sim as melhores condições, as melhores oportunidades, mas não nos impedindo de avançar, de crescer, quando essas melhores condições, essas melhores oportunidades, elas não estão acessíveis a nós ou não estão disponíveis no momento. A gente deve sempre prosseguir. Pessoas que prosperam com equilíbrio, pessoas que prosseguem não se paralisando, não se travando, deixando de fazer aquilo que é necessário. Amém? Fica de pé, vamos orar. A minha oração é para que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente venha discernir, para que a gente saiba aproveitar as boas oportunidades, para que a gente saiba tomar decisões sábias, decisões acertadas, em momentos às vezes difíceis. Que a gente busque sempre o melhor, prosperando em tudo aquilo que Deus nos der a oportunidade. Oremos. Pai Santo, graças te damos, obrigado pela tua palavra. Nós, ó Deus, vivemos a vida nesse mundo, sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores e que o mundo inteiro jaz no maligno e que o mundo, ó Deus, não vive em santidade. Portanto, nós encontramos adversidades, circunstâncias difíceis, como nós cantamos aqui. Não importa a circunstância, nós vamos adorá-lo, nós vamos servi-lo. E em meio às circunstâncias, ó Deus, nós vamos romper adiante, nós vamos seguir em frente.
mesmo não tendo as melhores condições, mesmo não tendo, ó Deus, a situação ideal, mesmo não tendo a condição mais favorável, a gente vai seguir adiante, a gente vai fazer, a gente vai realizar, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem, ó Deus, para seguirmos em frente, seguirmos adiante, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, realizando tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado para nós. Guarda-nos, livra-nos do mal, fortalece-nos, ó Deus, para servirmos ao Senhor em todo o tempo, ó Deus. Que a vida seja assim para nós, não apenas, ó Deus, para olharmos e vermos que temos uma vida próspera aqui nesse mundo, mas uma vida próspera diante do Senhor, a caminho da eternidade. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, que nós, ó Deus, tomemos rédea das nossas vidas e sigamos em frente, sendo prósperos, com equilíbrio, glorificando e honrando ao Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, seja assim para todos nós. Amém. Vamos cantar o cântico. Você que trouxe sua contribuição, entregue honra, gratidão, louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus, que tem nos prosperado, inclusive financeiramente, materialmente, tem provido todas as coisas para nós. Ele é bom, Ele é fiel. A Ele seja a honra, a glória e a adoração.
muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Verdadeiramente vivemos para adorá-lo. Pois esse é o propósito da nossa existência. Nós queremos, ó Deus, cumpri-lo todos os dias das nossas vidas. Que a tua graça permaneça sobre nós. Que a tua misericórdia nos alcance todos os dias, sendo renovado sobre as nossas vidas. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. E é certo que está e continuará em todo o tempo. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Ó Deus, o nosso culto é para o Senhor, somente para o Senhor. Que a tua graça permaneça sobre cada um de nós. O teu amor, o teu poder, a tua paz, o teu perdão nos alcança todos os dias. Em nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.